que está sensibilizando todo mundo na faixa de Gaza, na verdade, é mais um capítulo da limpeza étnica do povo palestino. É o que a gente tem visto desde a criação do Estado de Israel, em 15 de maio de 1948. Naquele momento foram expulsos 800 mil palestinos das suas casas, num projeto deliberado de limpeza étnica do povo palestino. Foram cerca de 500 aldeias destruídas, inclusive a aldeia em que meu pai vivia. Meu pai tinha apenas 13 anos de idade, naquele momento, vivia numa aldeia rural, e a aldeia dele foi totalmente destruída para dar lugar ao Estado sionista de Israel. E a partir de então, o que a gente tem visto é um avanço dessa colonização, dessa limpeza étnica, discretamente ou descaradamente, como que é feito hoje em Gaza. Então, a primeira colocação que eu queria fazer, isso não é um evento isolado, né? Não é uma guerra, como os meios de comunicação tentam colocar, uma ação desproporcional, mas um genocídio contínuo da população palestina. Desde final de 2008, 2009, que a gente não tem uma ofensiva tão visível e violenta como essa que a gente está vendo agora. Ontem à noite, essa ofensiva começou dia 7 de julho, né? E ontem à noite foi o dia mais intenso de bombardeios por ar, mar e terra, né? É bom dizer que os palestinos ali que vivem na faixa de Gaza vivem praticamente não vivem no que a gente denomina um campo de concentração a céu aberto com um bloqueio assassino. É a área mais densamente povoada do mundo, 1,5 milhão de palestinos vivendo ali em 360 quilômetros quadrados. Já são refugiados, deslocados internamente diante dos outros processos de limpeza étnica, e agora estão vivendo essa nova etapa. Já são mais de 1.100 mortos, mais de 6 mil feridos, 167 mil deslocados internamente. Ontem, uma bomba jogada no parque matou 10 crianças. Eles têm bombardeado escolas. 1/3 das mortes são de crianças. E Israel, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, disse aos militares e foi divulgado na opinião pública que suas forças de ocupação devem se preparar para uma ofensiva longa. Nós entendemos que o que nós podemos atuar neste momento é fortalecer a solidariedade internacional, e não só a solidariedade internacional retórica, mas na prática, né? Isso tem sido feito, a gente tem sentido isso, né? Inclusive com o Sintusp tem se somado, o DCE da USP, né? As organizações aqui presentes, né? E nós temos visto também, e é isso que nós queríamos colocar, uma resistência muito forte por parte dos palestinos. Na Cisjordânia, que é outro território palestino ocupado militarmente por Israel em 67, além de Gaza, né? Toda a Palestina é objeto dessa ocupação e colonização, mas essa é a parte ocupada em 67. Tem mobilizações gigantescas, inclusive, infelizmente, mediante uma cooperação de segurança da Autoridade Nacional Palestina, tem havido uma contenção dessas mobilizações por parte da própria Autoridade Nacional Palestina, que se coloca como gerente da ocupação ali. Mas o que a gente tem visto é que os palestinos estão resistindo e têm feito mobilizações gigantescas ali. Outro dia, o exército militar israelense abriu fogo contra os palestinos ali, morreram algumas dezenas, na Cisjordânia, né, contra essas manifestações.
Na Palestina de 48, onde hoje é Israel, também tem havido manifestações gigantescas. Ali vivem 1,5 milhão de palestinos, que são considerados cidadãos de segunda, terceira categoria, são discriminados, tem 30 leis racistas contra eles, tem bairros em que não chega nenhum serviço básico, né? Como parte desse processo de expulsão do povo palestino e de tornar a vida insustentável para o povo palestino. Mas também tem havido mobilizações ali nos territórios de 48, na Palestina em 48, que é onde hoje é Israel. São 1,5 milhão de palestinos, são 20% da população hoje. E existe uma perspectiva, a gente tem conversado com palestinos de lá, de uma terceira intifada, né? Nós temos que apoiar esse movimento, a partir daqui, nos somar e não nos calar. A gente não tem se calado ao longo dos anos, tem 8 mil nas ruas, e nós temos que continuar nisso, inclusive quando tiver fim o bombardeio, né? Porque a situação lá é muito grave, é uma continuidade, a gente tem presos políticos palestinos, inclusive crianças que são presas cotidianamente, tem um muro do apartheid ali colocado, tem postos de controle, as pessoas não têm o direito de ir e vir. O que está colocado ali é um regime institucionalizado de apartheid, né? Tem esse bloqueio assassino desde 2006, final de 2006. E é preciso, inclusive, contextualizar um pouco o que facilitou essas ofensivas, né, em Gaza, e esses bombardeios maciços. Em 2005, o ministro da Defesa de Israel, Ariel Sharon, um carniceiro, né, não à toa, que recebe o apelido de açougueiro de Israel, protagonizou vários dos massacres, não só em 48, na nossa Nakba, que foi a catástrofe palestina, a criação do Estado de Israel, mas é muito conhecido pelos massacres de Sabra e Shatila. Não foram os únicos que ele protagonizou e capitaneou. Em 2005, ele fez um movimento de retirar os 8 mil colonos que viviam ali na faixa de Gaza, ilegalmente, não por uma questão de desocupação, mas porque era muito caro manter as forças militares para proteger esses colonos, para manter esses colonos, para manter... Judeus, explica que são judeus os colonos. Sim, sim. Colonos judeus. Colonos israelenses judeus. Que é parte dessa colonização. Os assentamentos são uma parte bastante agressiva dessa colonização. Então ele fez esse movimento em 2005, retirou esses colonos. Em 2006 o Hamas ganha as eleições ali democraticamente. A gente tem críticas ao Hamas, mas é preciso afirmar que ganhou as eleições democraticamente, o mundo não reconheceu. E isso abriu caminho para que eles escolhessem e priorizassem como alvo para essas ações de limpeza étnica descaradas na faixa de Gaza. Já não havia colonos ali, impuseram um bloqueio assassino, justificando que foi porque o Hamas ganhou as eleições e mantiveram as pessoas naquele enclave, nesse campo de concentração a céu aberto. Estava aberto o caminho para esses bombardeios, portanto, porque ali já não havia como... já não havia somente os palestinos que eles queriam expulsar e exterminar nessa continuidade da limpeza étnica. Então, esse é o panorama que a gente tem hoje. A situação é muito grave. É preciso isolar política e economicamente o Estado de Israel. É urgente isso. É urgente pressionarmos e fortalecermos, intensificarmos a exigência ao governo brasileiro de que rompa imediatamente os acordos militares e comerciais com Israel. O Brasil vergonhosamente se tornou um dos 5 maiores importadores de armas de Israel. Tem um chamado da sociedade civil palestina por uma campanha de boicotes aos moldes do que foi a campanha de boicotes ao apartheid na África do Sul, feito em 2005. Na Europa, essa campanha está muito forte e Israel resolveu voltar os olhos à América Latina. E o Brasil tem se tornado a porta de entrada para essa indústria armamentícia que mata
as crianças e que torna os palestinos na faixa de Gaza verdadeiros laboratórios humanos para teste dessas tecnologias militares que o governo brasileiro está comprando agora, né, e se torna um dos maiores importadores dessas tecnologias militares. O Brasil se torna a porta de entrada dessa indústria armamentista. Houve declarações por parte do governo israelense de que o Brasil era estratégico para a abertura desses novos negócios na América Latina, e é preciso impulsionar e fortalecer essa exigência ao governo brasileiro de ruptura desses acordos, e ruptura dos acordos diplomáticos também. Nós precisamos isolar política e economicamente o Estado de Israel. Por fim, eu queria dizer para vocês, antes de passar para um debate, não sei quanto tempo eu estou falando, desculpa, não controlei. Tá. Então, o que a gente coloca é isso, vamos para as ruas, né? Porque é nas ruas que a gente vai fortalecer essa solidariedade e mudar o que está acontecendo ali e mostrar para os palestinos que eles não estão sozinhos. Fazer um chamado para vocês, a gente fez uma reunião ontem, a gente tem feito atos unificados, em unidades de ação com os mais diversos setores, nós fizemos 2 grandes atos, né? E o próximo que a gente está chamando é segunda-feira, às 17h30, com concentração no Teatro Municipal. A gente espera que todo mundo esteja lá. A situação é muito grave, mas a gente pode mudar o curso dessa história nas ruas e nas lutas. A gente não acredita que haverá qualquer tipo de negociação ou humanização do sionismo. Isso é impossível. Sionismo é igual racismo, é igual apartheid, é igual colonização. O sionismo é esse projeto de limpeza étnica deliberado do povo palestino, que é fundante do Estado de Israel, como um Estado exclusivamente homogêneo, judeu. Antes havia judeus, muçulmanos e cristãos ali. O meu pai conta que quando era criança brincava com judeus, muçulmanos e cristãos, sem rótulos. E o início disso tudo foi esse projeto de homogeneização com um Estado exclusivamente judeu. Nós não acreditamos, portanto, em humanização de um projeto racista como o sionismo. Nós achamos que o único caminho é uma Palestina livre, laica, democrática, não racista, em toda a Palestina histórica. É o que nós defendemos, com direitos iguais para todos e todas que queiram viver em paz com os palestinos. Com o direito de retorno dos 5 milhões de refugiados que vivem em campos a um raio de 150 quilômetros de distância, e que têm o direito de retornar às suas terras e propriedades de onde foram expulsos. Para tudo isso, nós precisamos de todo mundo. O que vai acontecer ali não vai se dar via negociações. A gente sabe quem é o intermediário que está ali, né? Que há as potências, os Estados Unidos, a Europa são grandes aliados, esses governos são grandes aliados de Israel. Né? A gente não vê uma movimentação diferente dos governos árabes. É preciso ir para as ruas, é preciso fortalecer um movimento, um levante, uma revolução. É assim que nós vamos conquistar a Palestina livre e por fim a esses massacres que vez por outra continuamente a gente vê em relação a Gaza, e por fim a essa situação de opressão, ocupação, colonização e apartheid cotidiana a que os palestinos estão submetidos. Obrigada.